Muito bem, vamos para mais uma questão da Sebrasp. Questão que diz: considerando a função polinomial quadrática y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 15, no sistema de coordenadas x, y, julgue os itens subsequentes. 39. Sabe-se desde a antiguidade que a área de um triângulo isósceles inscrito em uma parábola, de modo que o vértice da parábola coincida com o vértice do triângulo oposto à base, e os vértices da base do triângulo estejam sobre a parábola, é igual a 3/4 da área da região plana limitada pela parábola e pelo segmento, que é a base do triângulo. Nessa situação, a área da região limitada pelo gráfico da função f e pelo eixo das coordenadas x é superior a 85 unidades de área. Bom, uma questão relativamente complicada, tá? Então, vamos separar aqui a resolução dessa questão por partes, tá? Então, ele dá aqui para a gente a expressão aqui em cima de uma função quadrática, né? Aqui embaixo ele fala na área de um triângulo, né? Beleza, vamos deixar isso aqui para depois. Aí ele fala na parábola, né? Que é o gráfico de toda a função quadrática, e ele menciona aqui o vértice dessa parábola. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esboço aqui, né? Vamos fazer aqui o que seria um esboço do gráfico dessa função, tá? Então vou fazer aqui, ó, um esbocinho. Então, isso aqui, essa linha horizontal não, vertical, ela seria o nosso eixo y, tá? Aqui é o nosso eixo y, e aqui eu vou ter aqui embaixo o meu eixo x, tá? Então, aqui é o nosso eixo x. Bom, então eu quero fazer o gráfico, né? Para eu poder ter uma noção de que função é essa, né? Como é que é o gráfico dessa função? Né? A gente já sabe que essa função ela é uma parábola com concavidade para baixo. Por quê? Porque o coeficiente do x ao quadrado é negativo. Beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer, né, para esboçar o gráfico dessa função, incluindo o vértice dessa parábola? Então, o primeiro passo é a gente calcular as raízes, né, dessa função. Eu vou calcular as raízes dessa função pela fórmula da soma e produto. A gente sabe que a soma das raízes é sempre menos b, né, o oposto de b sobre a. Então, o b aqui é menos 2. O oposto de menos 2 é 2, dividido pelo a, que é menos 1. Então, 2 dividido por menos 1 vai dar menos 2. Então, isso aqui eu estou fazendo para quê? Para calcular as raízes da função. x1 vezes x2, que é o produto das raízes, sempre vai ser c sobre a. O c aqui é 15, o c é 15, o a continua sendo menos 1. Então, 15 dividido por menos 1 vai dar menos 15. Então, eu preciso pensar em dois números, né? As raízes para mim aqui vão ser dois números, cuja soma desses dois números tem que dar menos 2, né? A soma aqui ó, tem que dar menos 2, e o produto tem que dar menos 15. Então, você tem que pensar em dois números que, ao multiplicar, dá menos 15, e ao somar, dá menos 2. Então, que números vão ser esses? 3 e o menos 5. Se você pegar 3 e somar com menos 5, vai dar menos 2. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Beleza? Se você não gostou dessa forma, faz por Bhaskara. Então, eu vou ter aqui as raízes de menos 5. Então, eu vou botar aqui mais ou menos ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, aqui, ó, menos 5. Então, aqui vai estar uma raiz. E outra raiz vai ser aqui no 3. 1, 2 e 3. A outra raiz vai estar aqui. Então, a gente já sabe que a parábola passa nesses dois pontos, a concavidade para baixo. Então, agora só está faltando a gente descobrir o vértice, né? Então, vamos jogar para cá. Então, para a gente descobrir o vértice, o que a gente precisa saber? O x do vértice e o y do vértice, tá? O x do vértice, ele é exatamente o ponto que está entre as duas raízes. Então, quando você já sabe quais são as duas raízes da função, para descobrir o x do vértice, você nem precisa usar a fórmula. É só somar essas duas raízes aí. Eu pego 3 e soma com menos 5 e divide por 2. Tá? O x do vértice ele sempre está no meio entre as duas raízes. Então, 3 menos 5 vai dar menos 2, menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Ou seja, o x do vértice está exatamente aqui, ó, no menos 1. Ou seja, o que é o menos 1? É exatamente aqui a posição
que fica no meio entre o menos 5 e o 3, que são as raízes. E aí aqui no menos 1, digamos, tem uma linha, né? Vamos dizer assim, uma linha imaginária, que seria o eixo de simetria da nossa parábola. Então, o que está faltando agora eu descobrir é o y do vértice, né? Como eu sei que a parábola tem concavidade para baixo, esse y do vértice, com certeza, ele vai estar aqui em cima, ele tem que ser positivo, tá? Então, para você calcular o y do vértice, você pode usar a fórmula menos delta sobre 4a, que nem sempre é o ideal, nem sempre é o melhor, tá? Nesse caso, eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar a seguinte ideia. Para você descobrir o y do vértice, olha só, você pode descobrir o y do vértice calculando a imagem do x do vértice. Então, o y do vértice vai ser o f do x do vértice, né? O y do vértice é a imagem do x do vértice. Ah, mas por que, professor, você vai fazer assim? Porque para mim vai ser mais simples, porque a expressão da função já está aqui na minha cara, né? Então é só fazer a substituição, porque eu já sei que o x do vértice é menos 1. Então vai ficar menos o x, que no caso é menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é menos 1 mais 15. Então, eu acho mais fácil fazer essa conta do que calcular o delta, né, para depois calcular menos delta sobre 4a. É totalmente pessoal, tá bom? Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, com menos na frente. Então, essa paradinha aqui, ó, vai ficar menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, eu vou ter menos 1 mais 2, que vai dar 1. 1 mais 15, que vai dar 16. Beleza, então 16 é o y do vértice. Então, o 16 está bem aqui em cima, ó, no nosso gráfico aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui no máximo que eu puder, que eu, né, por causa do meu desenho aqui, do esboço. Então, aqui em cima está o 16. Deixa eu só mudar aqui, deixa eu só mudar aqui a cor dessa caneta. Vou botar aqui uma outra corzinha aqui rapidinho, só para fazer a parábola uma corzinha diferente. Então, a parábola ela vai estar bem aqui assim, ó. Tá, ó. Então, lembrando que a parábola, né, ela é uma figura simétrica, né? Então, aqui, se você acha que essa minha parábola não está simétrica, é por causa do meu desenho, né? Que é o esboço, tá? Então, a parábola, ela é simétrica. Então, essa aqui seria a nossa parábola. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no que ele falou ali em relação ao triângulo. Deixa eu botar uma outra cor aqui, pretinho. Né? Então, vai ter um triângulo aqui que ele vai pegar exatamente aqui, ó. Ele vai pegar exatamente esses 3 pontos aqui, ó. Então, o triângulo ele vai estar bem aqui, ó. Um triângulo isósceles, tá, ó. Esse triângulo aqui, ó. Então, ele fala aqui, observe, o vértice da parábola, que é esse V que eu estou marcando aqui em cima, né? O vértice da parábola coincide com o vértice do triângulo, que é oposto à base, né? Então, o triângulo isósceles, né? Então, a base seria exatamente esse segmento aqui, né? De menos 5 até 3. Então, o vértice é oposto à base. E os vértices do triângulo estejam sobre a parábola, né? Então, os pontos menos 5 e 3 estão sobre a parábola. E ele está dizendo que a área desse triângulo, né? Eu preciso fechar ele aqui ainda. A área desse triângulo é 3/4 da área que o gráfico forma com o eixo X. Então, a gente joga isso aqui para cá, fecha aqui, ó, esse triângulo. Pô, o desenho tá feio pra cacilda, mas beleza. Então, o triângulo é isso aqui, ó. Ó, esse é o triângulo que ele tá falando. Tá vendo? Esse triângulo aqui. Tá? Aí ele fala que os vértices do triângulo têm a sua parábola e que a área é igual a 3/4 da área da região limitada pela parábola e pelo segmento que é a base do triângulo, né? Então, existe a área que é formada aqui, ó, pela curva, né? Que é a parábola, e a base do triângulo, que é justamente esse segmento que está aqui embaixo. Eu estou marcando aqui de menos 5 até o 3. Beleza? E aí ele falou que aqui, ó, nessa situação, a área da região limitada pelo gráfico da função e o eixo x é 85. Então, 85 unidades de área, né? Então, a área que ele está falando é como se fosse a área que é formada aqui, ó, abaixo, né? A região aqui, ó, abaixo da parábola, tá bom? Então, o triângulo, né? O triângulo, ele tem 3/4 dessa área. Então,
isso aqui é 3/4 de x, vamos dizer assim, 3/4 de x. Quem é o x? O x é a área que está aqui todinha abaixo, a região abaixo da parábola, né? A gente fala que é a região limitada pelo gráfico da função e pelo eixo x. Então, basicamente, seria tipo isso aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo um esbocinho aqui, ó. Então, fazendo aqui um desenho menor. Então, faz aqui, né? A parábola está bem aqui assim, né? Ó. Então, a parábola está bem aqui assim. Então, a área desse triângulo aqui é 3/4 dessa área aqui, ó. É essa área aqui, que é a área da parábola, entre a parábola e o eixo x. Isso aqui. Então, a área desse triângulo é 3/4 dessa área aqui, tá? Então, essa área aqui é o nosso x. E aí, aqui embaixo, olha só o que ele fala. Ele fala aqui, né? A situação, área da região limitada pelo gráfico e pelo eixo das coordenadas é 85, é superior a 85. Né? Então, basicamente, ele está dizendo que esse x aqui é maior que 85, nesse caso aí. A gente tem que ver se isso está certo ou está errado. Beleza? Bom, a gente consegue calcular a área do triângulo pelo conceito, simplesmente pelo conceito da área do triângulo, normal. Tá? Então, vamos lá. Qual era a fórmula da área do triângulo? Opa, apaga ali. Então, qual é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Simples assim, certo? A base desse triângulo aqui, ó, é o segmento que vai de -5 até 3. Isso aqui é a base. Então, de -5 até 3 vai dar um total de 8. Então, a base é 8, vezes a altura, ou seja, a altura é justamente quem? O y do vértice, 16, que a gente calculou lá. 16 dividido por 2. Então, aqui, ó, 8 dividido por 2, que dá 4. 4 vezes 16, que dá 64. Então, 64 é a área do triângulo, né? E ele disse que a área desse triângulo, né, é exatamente 3/4 de x. Então, agora a gente vai pegar e vai montar o quê? Uma equaçãozinha, joga para cá. Então, ó, 3/4 de x, já vou colocar aqui, ó, vezes x, tem que ser igual a 64. Então, quem vai ser x? X vai ser 64 vezes o 4, né? 4 está multiplicando, passo para lá dividindo. Tudo isso dividido por 3. Beleza? Aí ele fala que o x é maior que 85. Né? Ele está dizendo que o x é maior que 85. Então, 4 vezes 64 vai dar 256 dividido por 3. Se você pegar 256 e dividir por 3, vai dar um número maior que 85? Vai. Vai. É só você fazer o seguinte. Quanto é que dá 3 vezes 85? Né? Aqui é maior, tá? Apaga ali. Não é igual não. Deixa eu só apagar aqui. Aqui é maior. Quanto que dá 3 vezes 85? 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 85 dá 255. Então, ou seja, se você pegar 255 e dividir por 3, o resultado aqui vai dar... Apaga aqui essa porcaria. Se você pegar 255 e dividir por 3, o resultado vai dar exatamente 85. Então, se você pegar 256 e dividir por 3, vai dar maior que 85. Maior. Então, essa afirmativa está certa. Show de bola! Mais uma resolução aí, show de bola, interessantíssima para você, da prova da Sebrasp. Gostou? Muito bom, né? Então a gente se vê no próximo vídeo com mais resoluções. Tamo junto!